Você é uma pessoa que está sempre dando desculpas? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, o dia foi muito corrido, eu tô muito cansado, eu preciso limpar minha caixa de e-mails primeiro, depois eu faço isso. E daí para diante, são milhares e milhares de desculpas que nós conseguimos encontrar com toda a certeza do mundo, porque somos experts em desculpas. Então, se você é uma pessoa que está dando desculpa aí para não entrar em ação, esse vídeo aqui é especialmente para você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao Descomplicando com a Fran. O objetivo desse canal é fazer exatamente isso que o nome diz, é descomplicar. Fran, mas descomplicar o quê? É descomplicar o nosso processo de transformação, nosso processo de mudança, nosso processo de melhoria, nosso processo de autoconhecimento, de autorrealização. Porque, de verdade, enquanto a gente não coloca a mão na massa pela nossa vida, nada fica diferente e a gente é obrigado a se conformar com aquilo que está acontecendo. E na maioria das vezes, quando a gente se conforma, a gente não está tão feliz assim, a gente não está tão bem assim. Então o objetivo aqui desse canal é de verdade ajudar você a pôr a mão na massa, de um jeito simples e descomplicado, porque não dá, de verdade, não dá para se conformar em viver mal, não dá para se conformar com a infelicidade, com a angústia, com a tristeza. Então o meu objetivo aqui é ajudar você a sair desse lugar, implementando ações simples e descomplicadas. A minha motivação para manter esse canal vem das falas dos meus pacientes, que quando chegam na terapia, eles chegam apavorados, achando que o processo terapêutico é algo muito bizarro, de outro mundo, dificílimo. E quando eles começam a entender que não precisa ser, que pode ser simples, descomplicado, leve, divertido, as coisas se tornam muito mais valorosas e bonitas dentro do processo. E esse é o meu objetivo aqui também no canal, é apresentar para você o jeito simples de a gente viver, um jeito simples de a gente descomplicar. E se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou Fran Valdrigues, eu sou psicóloga, Master Coach Ericksoniana, practitioner em PNL, trabalho fortemente a psicologia positiva, que é a ciência aí da autorrealização, bem-estar e felicidade, e o meu foco da vida é ajudar as pessoas a fazerem mudanças comportamentais. Aquelas mudanças comportamentais que vão fazer toda a diferença na vida delas, que vão impulsionar elas a chegarem àquele lugar que elas desejam chegar. E o nosso tema de hoje é: você é o teu pior inimigo. Descomplicando a autossabotagem. Mas, Fran, o que é essa tal de autossabotagem? Porque todo mundo fala em autossabotagem. Mas a questão é que a gente, em alguns momentos, não sabe exatamente nem o que é essa tal de autossabotagem. E autossabotagem nada mais é do que a gente começar a colocar obstáculos um pouquinho antes de todas as ações que a gente precisa ter. É mais ou menos as perguntinhas que eu te falei. Então, de repente, você tem que estudar. E aí você diz, não, mas daqui a pouco eu vou estudar. Mas primeiro eu tenho que arrumar a casa. Ah, tá, deve ser arrumar a casa. Não, mas daqui a pouco eu vou estudar, mas é que agora eu tô muito cansada porque eu limpei a casa, então eu vou só sentar um pouquinho pra descansar, vou só dar uma olhadinha nas redes sociais, depois eu vou. E aí você senta pra dar uma olhadinha nas redes sociais e não vai. Mas agora eu tenho que estudar, não, mas é que daí, agora eu acho que eu tomo um banho rapidinho e depois eu já vou, porque daí eu já deixo tudo prontinho, daí eu tenho que só estudar. E a autossabotagem é exatamente isso. É você ficar colocando obstáculos, empecilhos naquilo que você sabe que você precisa fazer, mas você fica ali buscando desculpas para não fazer. E por que a gente busca essas desculpas? Tem uma série de razões para isso. A gente busca essas desculpas por medo, a gente busca essas desculpas por procrastinação, por preguiça, porque somos sim, no geral, muito preguiçosos. A nossa tendência natural é a procrastinação. O nosso cérebro está sempre trabalhando para a gente economizar energia. Então, tudo aquilo que ele puder nos barrar e fazer com que a gente não faça, ele vai. E ele não faz numa intenção ruim, ele faz na melhor das intenções, que é nos proteger. Ele trabalha pela nossa vida e pela nossa sobrevivência o tempo todo e ele associa esse gasto energético aí, em alguns momentos, como sendo ruim. Então a gente vai se mantendo exatamente no mesmo lugar. E aí a autossabotagem vai cada vez mais nos engolindo ali. E aí a gente precisa entender que existem dois tipos de autossabotagem bem distintas, que é a autossabotagem por comportamento. O que é isso? Eu vou, é mais ou menos o que eu falei anteriormente, eu vou fazer essa atividade, essa, e depois eu vou lá, então, fazer o que eu tenho que fazer. Ou a afirmação. Quando a gente começa a falar, às vezes lá dentro da nossa cabeça, no nosso diálogo interno, assim, mas acho que eu nem vou conseguir mesmo.
Ai, mas eu acho que nem vai dar certo. Eu recebo muitos coaches e pacientes que se direcionam para a questão do concurso público. E aí me chama muita atenção quando eu pergunto para eles: mas me conta, você já se visualizou quando você estiver lá na cadeira, na tua sala, na tua cadeira lá, depois que você já tomou posse, que você já está trabalhando, enfim. E aí, às vezes, eu me surpreendo com respostas do tipo: não, Fran, meu Deus, não consigo nem imaginar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa pessoa nem acredita que ela pode. E aí ela chega e diz pra mim: Fran, eu tenho tempo, eu me organizo, eu não sei por que eu não consigo estudar. É porque talvez o teu diálogo não tá te impulsionando, porque você já deu um comando pro teu cérebro de que você talvez nem consegue. E se ele já entendeu que você nem vai conseguir, que razões que ele tem pra te ajudar? E a autossabotagem vai nos pegando exatamente por aí, né? São as nossas desculpas, os nossos diálogos internos, o nosso medo. A gente tem medo de não conseguir, mas muitas vezes a gente também tem medo de conseguir. E isso vai virando uma grande bola de neve. Nós vamos ficando cada vez mais reféns e prisioneiros dentro dessa autossabotagem. Então é muito importante que a gente entenda que a autossabotagem está totalmente conectada com a questão do medo. Está conectada com o nosso medo de crescer, porque a autossabotagem ela é quase como um desejo que nós temos de nos manter não sendo adultos. Porque quando somos adultos, nós precisamos assumir uma série de responsabilidades. E quantos adultos não adultos nós conhecemos por aí, né? Que continuam na mesma dependência, que continuam voltando para pedir socorro o tempo todo, que estão sempre delegando ao invés de tomarem para si a responsabilidade. E a autossabotagem ela vem conectada com esse medo, com o medo de crescer, com o medo de a gente se decepcionar, com o medo de a gente não ser bom o suficiente, com o medo de assumir responsabilidades, o medo de dar certo e de não dar certo. Né? E o que isso faz com a gente? Isso faz com que a gente fique ali o tempo todo alimentando o nosso ego, né? Eu não vou fazer porque, o que vão falar? Vai que eu nem consigo, vai que nem dá certo. E eu recebo também alguns pacientes que têm essa mesma mentalidade voltada para concurso. Então, aquela coisa eu quero fazer, Fran, mas eu não vou fazer porque o resultado fica público e aí todo mundo vai saber se eu for mal. Né? Isso é uma baita autossabotagem. Caramba, dane-se o que o outro vai saber a teu respeito. O que importa é o que você sabe a teu respeito. Então, quanto você se dedicou, quanto você estudou para isso, quanto isso é importante para você. Né? E se você começar acertando 0, 2, 3, não importa. Isso faz parte do teu processo, faz parte da tua caminhada. E enquanto a gente de verdade não compreende, aceita isso, a gente continua refém e prisioneiro dentro da autossabotagem. Então, entender que a autossabotagem está totalmente conectada com o nosso medo já começa a nos trazer algumas clarezas, né? Por que eu ando me sabotando? Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo do fracasso? Ou eu tenho medo do sucesso? Eu tenho medo de realmente conseguir ou eu tenho medo de nunca chegar lá? O que me assusta mais e que está fazendo com que eu fique no mesmo lugar? Eu tenho uma paciente muito, muito bacana que ela dizia: Fran, eu não fiz isso. Eu sei, Fran, mas foi autossabotagem. E aí ela vinha para outra sessão e a mesma coisa. Ela dizia: Fran, mas eu sei, né? Foi autossabotagem. E aí um dia eu brinquei com ela, eu disse: você já percebeu que você usa a tua autossabotagem como se fosse uma doença grave? Tipo, não, eu não fiz, mas é porque eu sofro de autossabotagem. E aí desse dia em diante a gente começou a rir muito e brincar com essa questão da autossabotagem, porque não é uma doença grave não, né? Não usa isso para justificar, porque a gente usa, não, eu sofro de autossabotagem, então é por isso que eu não faço nada na minha vida. E a gente usar esse tipo de verbalização já é uma grande autossabotagem. Porque de repente quando eu digo pra você, viu, olha, é que eu morro de medo de aranha, tu mata aquela aranha ali pra mim, que eu tô usando uma forma de me proteger. Eu tô usando o meu medo pra que eu não precise enfrentar a aranha. E a tua autossabotagem, ela tá vindo pra quê? Pra te salvar aí de enfrentar o quê? Do que de verdade você tem medo, ou do que de verdade você tá fugindo. Ou eu costumo dizer que às vezes a nossa vida não tá tão ruim assim. Por isso que a gente se mantém dentro da autossabotagem. É aquela coisa vida morna, mas também não tá assim péssima, Fran, dá pra levar, né? De novo, tô voltando muito na questão do estudo, porque é onde a gente vê uma grande quantidade de pessoas se autossabotando, né? Então eu tenho alguns pacientes que dizem: Fran, não, mas eu quero, eu vou fazer, né? Mas daí às vezes a pessoa não faz e não faz. E aí eu mexo com os pacientes e digo: olha, talvez você não esteja tão mal assim, né? Talvez a tua vida não esteja tão ruim, porque se ela tivesse ruim de verdade, você não faria isso com você.
né? Não tiraria de ti a chance, a oportunidade de trilhar um novo caminho. Então nós precisamos de verdade, quando falamos de autossabotagem, estarmos atentos o tempo todo aos nossos porquês. Então converse com você acerca da tua autossabotagem. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô agindo assim? Será que isso de verdade é importante para mim? Mas será que de verdade eu gosto disso que eu tô fazendo, ou que eu tô me propondo a buscar e a fazer? Porque de repente a resposta é não. E aí o que é coerente? É coerente que você encontre novos caminhos, novas possibilidades, para que daí sim você trilhe aí uma caminhada valorosa e deixe a autossabotagem para trás. O que é muito importante? É importante a gente entender que a nossa autossabotagem, ela vem no sentido de proteger a nossa autoestima. É mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Essa nossa vergonha, esse nosso medo aí de desaprovação. Meu Deus, o que os outros vão dizer? Então, desapegar disso é fundamental, né? Se apegue no que você conhece de você, se apegue nas histórias que você quer construir, se apegue naquilo que você sabe que não pode passar uma vida sem. Isso é importante para nós. O que os outros vão achar, vão pensar, vão dizer, é muito mais deles do que nosso. São essas pessoas que precisam lidar com as percepções delas e nós precisamos lidar com as nossas. Então, entender a autossabotagem, entender o medo, entender que eu tenho razões, então quais são elas? Para que você possa ir minimizando essas razões e para que com isso você saia da autossabotagem, é fundamental. Eu não lembro exatamente aonde que eu escutei isso, mas fez todo sentido para mim. E eu prometo que se eu descobrir, eu coloco aqui embaixo para você na descrição desse vídeo. Mas o que eu escutei? Eu escutei a pessoa dizendo assim: a autossabotagem é a versão adulta do eu nem queria mesmo. Né? Quando a gente é criança, não é isso que a gente faz? Aí a gente é meio contrariado, a pessoa diz não, a gente fica meio envergonhado, a gente diz, deixa, eu nem queria mesmo, né? E a autossabotagem é quase isso. É o nosso eu nem queria mesmo. É a nossa forma de encontrar ou de colocar aí barreiras que, de certo modo, nos protegem dessa exposição, nos protegem, inclusive, da vergonha. Então, a gente precisa de verdade começar a entender quais são as razões que estão me fazendo manter exatamente esses comportamentos. Enquanto você não entende a tua autossabotagem, e melhor, enquanto você não entende quais são os teus porquês, os teus propósitos, os teus objetivos, se torna de verdade muito mais desafiador abandonar a autossabotagem, deixar pra lá. E a gente nunca vai se autossabotar, não vai se autossabotar em nada, Fran. Não, a gente vai numa série de coisas, especialmente naquelas que não são tão importantes assim pra nossa vida, especialmente naquelas que a gente ainda tá conseguindo lidar. Sabe aquela coisa do vai empurrando com a barriga? Né? As pessoas passam uma vida inteira empurrando com a barriga. E se elas se dessem conta de que não dá tempo, para de empurrar com a barriga, vai ser feliz já, porque talvez daqui a pouquinho já não dê tempo, a gente se auto-sabotaria muito menos. Nós seríamos muito menos reféns aí das nossas desculpas. Então, autossabotagem é de verdade você se colocar como protagonista da tua história, assumindo responsabilidades, trazendo para ti o que é teu, sentando no banco do motorista, saindo ali do banco do carona. Né? Tem muita gente por aí, de verdade, andando no banco do carona. E aí o problema de você estar no banco do carona é que você não pode nem achar ruim, né? Você não pode nem reclamar. Então se põe de verdade a sentar no banco do motorista da tua vida. Abandona essa autossabotagem que tá te mantendo exatamente no mesmo lugar. Mas Fran, como é que eu faço isso? Tem jeito? E a boa notícia é que sim, tem jeito. E eu vou trazer para você hoje aqui nesse vídeo mais de 10 sugestões que vão te auxiliar a se direcionar para deixar de vez ou de uma vez por todas essa autossabotagem que está te impedindo, que está te limitando aí de seguir, de conquistar o que você deseja, de fazer a diferença na tua vida. Então, ao final desse vídeo, você pode fazer uma escolha muito bacana, que é implementar tudo isso e deixar para lá a autossabotagem, ou você pode fingir que não viu, deixa quieto, né? Não vou implementar nada e você pode continuar exatamente do mesmo jeito. E eu tô aqui para te dizer que a escolha é sempre tua. E agora nós vamos começar sim a passar por cada um desses passinhos que vão começar a te direcionar de forma diferente acerca aí da tua autossabotagem. Então a nossa dica aqui de número 1, ela vem totalmente conectada com se pergunte. O que isso quer dizer? Se pergunte assim, ó. E se todo mundo sumisse? Todo mundo aí que te ajuda, as pessoas para as quais você delega o que você deveria fazer. E se todas essas pessoas sumissem hoje? Nenhuma delas existe mais. Como você faria? Como é que a tua vida ficaria? Dá uma pensada aí, sumiu todo mundo, você tá sozinho. Se pergunta também, tá, e se eu ficar sozinho? Se eu ficar sozinho aqui,
como que eu ia fazer, como seria a minha vida, como que eu faria para me virar, quais seriam as ações que eu traria. Se pergunte também, se eu continuar exatamente do jeito que eu tô, se eu não mudar, se eu continuar ali dependendo do outro, ou não fazendo, deixando para depois, botando um monte de desculpas, como que fica a minha vida daqui a 10 anos? Pensa, se você continuar exatamente com os mesmos comportamentos que você tem hoje, daqui a 10 anos, como que tá a tua vida? Quanto que você evoluiu, quanto que você mudou, quais são as pessoas com as quais você se conectou, quais são as histórias que você construiu nesse período. Então, o primeiro ponto, e a gente já falou um pouquinho disso ao longo do vídeo, é você começar a entender e se perguntar a respeito da tua autossabotagem. E essas perguntas que eu te trouxe agora, elas vêm no sentido de projeção. É pra gente de verdade pensar, caramba, mas daí se eu continuo fazendo exatamente desse jeito, eu tô infeliz. Né? Quando eu trabalho isso com os pacientes é muito forte. De repente eu digo, tá, e você se visualiza nesse trabalho daqui a 10 anos? Não, Fran, de jeito nenhum. Opa, então aí a gente tem uma grande resposta. Então, se eu não me imagino nesse trabalho daqui a 10 anos, eu preciso estar trabalhando para aquilo que eu me imagino daqui a 10 anos. Caso contrário, os 10 anos vão passar e eu vou estar vivendo exatamente do mesmo jeito. E isso não é bacana se o mesmo jeito não significa estar muito bem e muito feliz. Então, nosso ponto 1, comece se perguntando acerca da tua autossabotagem. Se pergunta dos teus porquês, se pergunta a respeito dessas projeções e faz essa visualização a respeito da tua vida. Então, se você decide hoje ficar exatamente do mesmo jeitinho, como é que tá a tua vida daqui a 10 anos? Ponto de número 2, entenda que existe uma decisão. Você precisa decidir parar com a questão da autossabotagem, caso contrário você vai continuar. Só que o que é importante a gente entender na decisão? Quando você decide, voltar atrás não pode ser uma opção. Ah, não, é que eu tinha decidido não me auto-sabotar mais, mas daí agora eu desdecidi. Eu não sei se existe a palavra desdecidir, mas nesse vídeo ela existe. Então, eu desdecidi, eu não vou mais, né? Eu vou continuar me auto-sabotando. Não, tá errado. Se você decide, e se essa decisão ela é importante pra tua vida, é essa decisão que vai te ajudar a chegar onde você deseja, você precisa estar determinada ou determinado a queimar todas as pontes. O que as pessoas no geral fazem? Elas deixam ali uma portinha aberta, porque vai que eu quero voltar, né? Às vezes a pessoa chega, Fran, não vou mais comer chiclete na vida. Mas daí tu abre a bolsa da pessoa, tem um monte de chiclete ali, né? Um exemplo simbólico. Mas é exatamente isso. Então, assim, eu já tô trabalhando para me auto-sabotar se o negócio tá ali na minha cara. Então, entenda no nosso passinho 2 que você precisa decidir. Enquanto você não decide, nada acontece na tua vida. E eu vou falar mais. Se você decide começar na semana que vem, no mês que vem, já tá tudo errado. Porque quem decide estar determinado a fazer alguma coisa, começa já. Do jeito que pode, com os recursos que tem, no tempo que dá, mas começa. Então, entenda que decidiu, não pode ser uma opção para você desistir. Não disso. E não significa que em outras questões da nossa vida, em alguns momentos, a gente não precise voltar atrás. Mas eu falo aqui de autossabotagem. Então, se você decide ser uma pessoa coerente, congruente nas tuas ações, você não vai poder voltar atrás dessa decisão. Passinho 3. Entenda que vai dar medo. Não tem como. Quando você se autorresponsabiliza pela tua vida, pelas tuas escolhas, por aquilo que é importante para você, você vai sentir medo. E não espere o momento de não sentir medo para entrar em ação. Não espere não sentir medo para agir pela tua vida. Afinal de contas, o medo, quando entendido da forma correta, ele significa uma proteção. Então é só a nossa forma, o nosso jeito de pontuar que eu me preocupo comigo, ou eu me preocupo com as pessoas, ou eu me preocupo em tomar uma decisão errada. Agora não espere o momento certo para parar de se auto-sabotar, porque o momento certo é exatamente esse aqui. Se você ficar esperando, você corre o risco de esperar uma vida inteira e chegou lá no final você não fez foi nada, e aí você vai estar arrependido, e aí como é que faz? Daí não dá mais tempo de resolver. Então entenda que se o medo tá aí presente com você, nesse momento você vai ter que decidir pegar ele pela mão e seguir, apesar dele. Eu tenho medo de passar então na prova, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer a meu respeito. E daí com isso, a gente já entra no nosso passinho de número 4, que é o quê? Engula o orgulho. Caramba, quantas coisas a gente deixa de fazer na nossa vida por orgulho, por medo, pela questão do julgamento alheio, porque a gente tá refém disso. Engula teu orgulho, tá tudo bem, e se você errar? E se não der certo? Tá tudo bem, você tava lá, você viveu, você vivenciou essa experiência, você ao menos
fez alguma coisa por você, né? Ao contrário daquelas pessoas que vão estar ali trabalhadas no julgamento, são pessoas que no geral não estão cuidando das próprias vidas, estão cuidando da vida de outras pessoas, ou seja, têm vidas desinteressantes. Esse é o negócio. Então, engole o orgulho e vai. Sinta medo de uma única coisa, de você não ter vivido uma história de valor, de você não ter construído as histórias que você quer ter orgulho aí de contar lá no final. Então, se para isso precisar engolir ali o orgulho e a gente deixar ali, parar um pouco de alimentar só o nosso ego, né? Então que a gente faça isso, que a gente pague o preço necessário de chegar onde a gente deseja, porque isso realmente não tem preço, é um valor inestimável. O nosso passinho de número 5, pare de se justificar. Isso parece até óbvio, né? Porque a autossabotagem é ficar achando justificativas, então para de achar justificativa. Se põe na parede. Às vezes eu faço isso com os pacientes, muitas vezes, na verdade. Então é aquela coisa, eu não fiz, foi porque eu tinha tal coisa. Eu digo, interessante, mas você me disse que fez tal coisa, como é que pra essa tal coisa você achou tempo? É porque a gente acha tempo. As pessoas usam como grande desculpa, não tenho tempo. Mas sim, tem tempo. Porque se você tem tempo pra assistir a tua série preferida, se você tem tempo pra ficar nas redes sociais, se você tem tempo pra de repente dar uma passeada, é porque você tem tempo. Você não está priorizando, você não está colocando esse tempo para trabalhar a teu favor dentro daquilo que você deseja conquistar. Então, pare de se justificar, encontre respostas, se põe na parede. Eu não fiz porque eu estava cansado, ok, mas eu não fiz mais nada, então? Não, porque se eu não fiz porque eu estava cansada, então de repente cheguei em casa e dormi. Mas no geral não. A pessoa foi assistir uma série, ela foi dar uma descansadinha, ela foi conversar com alguém. Então, sair da justificativa é um dos passos mais do que fundamentais para nossa autossabotagem ficar assim, cada vez menorzinha. Que mais? Nosso passinho de número 6. Cuide do teu diálogo interno. O que é o diálogo interno? Eu brinco que o diálogo interno é essa vozinha que mora dentro da nossa cabeça e que fica falando os negócios bem incômodos para nós aí em muitos momentos da vida. Então, cuida do teu diálogo interno. O que esse diálogo interno tá falando para você? Será que ele tá falando que você não é capaz? Que você não dá conta? Que você não consegue? Porque se é isso que ele tá te falando, você talvez não tenha tantos motivos assim para mudar, né? Para entrar em ação. Então, o que é fundamental? Que a gente preste atenção a como que a gente tá comunicando para nós aquilo que a gente deseja conquistar. Então, fica sempre atento ou atenta aí ao que você está ouvindo aí dentro da tua cabeça a respeito do que você deseja, das tuas capacidades. O que mais que é muito importante? Não pense, faça. Mas quando eu digo não pense, não significa que a gente não vai pensar nada a respeito. A gente vai, mas pense só o suficiente para não fazer aí uma grande confusão. Pronto, acabou. Entra em ação agora. Porque a gente fica, não, mas daí quando eu for fazer, mas daí no dia, mas daí Fran, mas daí... Não, para. Não é isso que você tem que fazer? Pronto, acabou. Não tem mais nada a pensar. Agora, estrutura as ações e entra em ação. Acabou, é isso. Então, para de ficar pensando e faz mais. Pensa um pouquinho menos e age um pouquinho mais, que só isso já te auxilia aí grandemente na questão da autossabotagem. O que mais que é muito importante? Nosso passinho de número 8. Olhe para o que você já conseguiu. Porque quando a gente quer se auto-sabotar, especialmente quando é nessa nossa questão da comunicação e do diálogo interno, a gente fica, mas da outra vez não deu certo já. Mas eu já tentei uma vez, eu não consegui, Fran, acho que eu não vou conseguir, acho que eu não levo jeito, né? Não, para com isso. Se reforce através de comunicações que te impulsionam de verdade. Então, o que você já conseguiu? O que você não se auto-sabotou? O que foi muito valoroso para você? Entende? Essa é a comunicação efetiva que nós precisamos trazer. Se você estiver sempre olhando porque você não consegue, de verdade, você nunca vai conseguir. Porque é esse o comando que você está dando para o teu espaço mental. E é isso que ele está te devolvendo em recurso. Então, para com isso, seleciona e decida olhar para tudo aquilo que você já foi capaz de fazer. E isso começa a te alimentar um pouquinho mais dentro da motivação. Aí, uma outra coisa para a gente não se auto-sabotar tanto. Nosso passinho de número 9. Fracione as coisas. Porque aí, de repente, a gente quer fazer, mas a gente quer fazer tudo no mesmo dia, a gente quer começar toda aquela bagunça da vida e resolver tudo isso assim, e não vai acontecer. A gente precisa fracionar, ou seja, traga para você passinhos que não são tão dolorosos, que não são tão difíceis. Comece de verdade no passinho que você consegue dar. Só isso, só começar a fracionar, facilitar as coisas para você, já te gera uma ação e uma observação a teu respeito diferentes. Porque se antes você estava sempre dizendo, eu não consigo mesmo, eu não consigo mesmo. E você, de repente, foi lá, fracionou e deu um pequeno passinho e você começa, opa, mas eu acho que eu consigo sim, eu consegui hoje. Então essa é a ideia, facilite as coisas para você no nosso passinho 9.
E o nosso passinho de número 10, crie formas de reconhecimento, de recompensa, crie formas de se comprometer também. O que eu quero dizer? Criar formas de reconhecimento. Está conectado com a comunicação que você tem, que a gente acabou de falar. Então começa a olhar para aquilo que você é capaz de fazer. Começa a se reconhecer pelas ações que você já teve, pelos passinhos que você já deu. Isso te gera um reconhecimento mais positivo a respeito de você, das tuas ações e das tuas capacidades também. Crie recompensas. O que eu quero dizer? Uma forma de você deixar um pouquinho a autossabotagem de lado é: então eu tenho que estudar? Beleza. Mas eu vou assistir minha série primeiro. Eu vou descansar primeiro. Então, inverte um pouquinho desse sistema. Se de repente a tua série, usando aqui simbolicamente, mas se de repente a tua série, que é uma recompensa legal, é assistir uma coisinha que você gosta, então você pode colocar assim: ok, eu vou assistir a minha série preferida assim que eu terminar de ler X páginas, ou assim que eu terminar 2 horas de estudo, 1 hora de estudo. E aí, claro, você vai encaixar aí na atividade que você precisa fazer. De repente eu tenho que ir pra academia. Ok, então eu só posso ir pra casa depois que eu já fui pra academia. Então, de repente, você vai sair do trabalho, vai direto pra academia, porque aí não te dá aquele tempo da preguiça, de chegar em casa, de ter vontade de tomar um banho, de descansar. Então, nós precisamos encontrar as melhores formas que se adaptam pra nossa realidade. Eu tô aqui trazendo alguns exemplos simbólicos, mas daí desses exemplos simbólicos, então, você vai fazer as adaptações necessárias. Um outro ponto importante, crie comprometimento. O que eu quero dizer? Quando a gente tá louco pra se auto-sabotar, a gente nem conta pra ninguém. O que a gente faz? Eu acho que eu vou começar a estudar, mas eu nem vou contar pra ninguém que eu quero passar em tal concurso, porque daí também, se eu for mal, ninguém fica sabendo, né? E isso, no geral, é péssimo. Não significa que a gente tenha que sair por aí contando tudo da nossa vida pra todo mundo. Mas algumas pessoas são fundamentais na nossa vida e a gente sabe o quanto elas podem nos ajudar. Um exemplo simbólico, vou usar um exemplo particular. Eu tinha o cabelo bem cacheado e mais comprido, e isso fazem uns 3 anos, 4 anos, eu acho. E eu decidi que eu queria cortar. Só que eu sempre tive muito sofrimento pra cortar o cabelo. Meu cabelo sempre demorou muito pra crescer. E eu sofro muito. Então, toda vez que eu chego no salão, eu tenho a minha cabeleireira aí há 12 anos, né? A mesma cabeleireira. E eu chego lá e ela sabe que eu sofro. Ela fala: Fran, vamos tirar só assim. Eu digo: tá bom, mas só assim, bem pouquinho. E assim a gente vai. E aí, teve um momento da minha vida que eu decidi que eu queria cortar o cabelo. Eu queria cortar bastante, queria cortar até o ombro, enfim. E aí, o que eu fiz, né? Se eu deixasse isso só na minha cabeça, o que aconteceu? Eu ia chegar lá, eu ia começar a olhar aqueles cabelos lindos das mulheres que estavam arrumando e tal, e eu ia desistir. Mas eu não estava disposta a desistir naquela hora. Eu tinha um porquê de cortar o cabelo daquele jeito, estava conectado aí com questão profissional e tudo mais. Então eu tinha um propósito para aquilo, eu não queria desistir, mas eu sabia que eu ia me auto-sabotar, que eu ia desistir, que eu ia deixar para outra hora. E aí, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pra ela. E aí eu disse assim: Camila, eu vou tal dia, tal, eu quero cortar e pintar. Ela mandou cortar, eu disse: sim, eu quero cortar, legal, né? E aí, o que aconteceu quando eu criei esse comprometimento com ela? Quando eu cheguei lá, ela já sabia que eu queria cortar. Então, ela me ajudou a não me auto-sabotar. Essa foi a grande verdade que aconteceu ali, né? Porque quando eu cheguei lá, no geral eu chego, aí ela vai primeiro cuidar da cor do cabelo e no final ela faz o corte e fechou. E naquele dia não, eu cheguei, sentei, ela disse assim: pode vir, vamos cortar. Eu disse: como assim vamos cortar? Ela disse: bora, vamos cortar agora. Você não disse que quer cortar? Se eu deixar você aí esperando, vai chegar no final, você vai desistir de cortar. Se você quer cortar, vamos cortar agora. E aí, caramba, aquilo me deu um gelo, mas eu fui lá e cortei, né? E tudo isso começou com o quê? Com um comprometimento. Claro que é um exemplo simples, simbólico, mas se eu não tivesse falado nada pra ela, ela não teria me dado esse empurrãozinho, não teria me dado a ajuda pra eu chegar onde eu queria. E é justamente isso, né? Quem é a pessoa aí que pode te dar esse empurrãozinho? Pode dizer: viu, mas você não ia fazer, né? Vamos lá, você consegue. De repente é uma pessoa que vai te estender a mão, vai dizer: bora, eu te ajudo, né? Você precisa de uma força, vamos lá. Então essa é a ideia. Escolha aí alguém com quem você possa pelo menos gerar um mínimo de comprometimento para que isso tenha um pezinho a mais em você. Nosso passinho de número... Eu já nem sei mais em que passo a gente tá, mas acho que a gente tá no passo de número 11. Vamos lá. Comemore. Então, cada passinho que você dá, é importante que você cuide da associação mental que está sendo criada ali. Então, se você dá o passinho e diz: mas só dei esse passinho. Mas tá muito longe. A associação mental que você tá criando é uma associação mental negativa, ou seja, teu cérebro já não vai mais querer te impulsionar. Então comemore cada passinho que você der. Não me auto-sabotei hoje, deixa eu comemorar. Como que eu comemoro? Do jeito que você quiser. Sai dançando, escuta uma música, come uma coisa que você gosta. Não precisa ser uma comemoração gigantesca, mas algo que pontue pro teu espaço mental aí
uau, eu consigo, né? Tá dando certo, eu dei mais um passinho. Você nunca traz a comunicação do, ai, ainda faltam 10 passos. Não, eu dei mais um passo hoje, então eu tô mais perto. Se ontem faltavam 30, hoje faltam só 29. E assim você vai indo. Olha de verdade de uma forma mais positiva a respeito das ações que você está implementando. E o nosso último ponto aí, a nossa última sugestão, dica, que é a nossa dica de número 12. Viva um dia de cada vez, ou seja, use o teu só por hoje. Então, só por hoje eu vou ir para academia, ou só por hoje eu vou estudar as minhas 2 horas, ou só por hoje eu vou fazer a minha leitura, para que você vença um dia de cada vez. Quando você fraciona dessa maneira, tudo fica muito mais simples e fica mais leve para você, e a autossabotagem vai ficando, cada vez mais distante. Então usa todas essas dicas ou alguma delas, usa aquilo que faz sentido para você, mas não deixe de implementar. Começa agora a dar um basta nessa autossabotagem que tá te segurando exatamente no mesmo lugar. Combinado? Se fez sentido para você esse vídeo, curte, comenta, compartilha. É muito importante para mim a tua interação. Quanto mais você interage aqui nos meus vídeos, mais longe esses vídeos chegam, mais pessoas nós podemos ajudar e é muito importante para mim. Então, gratidão mais uma vez por ter ficado aqui e bora! Não se autossabota, para com esse negócio. Começa agora já compartilhando esse vídeo e sai correndo para implementar aí novas ações na tua vida.